Olá pessoal, você está no Livros e E-Books, eu sou o Carlos e nesse primeiro vídeo do ano eu vou fazer um apanhado geral de como foram as leituras de 2018. 2018, em comparação com 2017, foi um ano excelente. Eu li coisas maravilhosas, li mais quantidade. Em 2017, eu li no total 32 livros, em 2018 foram 40. Mas foi um ano de leituras maravilhosas, li vários clássicos, conheci autores novos, conheci obras magníficas, e é isso aí que eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês. Vamos começar aí pelos nacionais. Um dos primeiros aqui foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso Machado, que é fantástico, como todo livro do Machado geralmente é. Ainda em relação a Machado, eu li esse livro também fantástico, que é o Machado, do Silviano Santiago, que não é do Machado, né, sobre o Machado, mas é um romance, em que o Silviano conta aqui como foram os últimos anos do Machado de Assis, contextualizando dentro do Rio de Janeiro, das mudanças que aconteciam no Rio de Janeiro nessa época, a modernização da cidade, e o relacionamento dele com o filho do José de Alencar, que estava batalhando aí para entrar na Academia Brasileira de Letras. E entremeado com isso, tem aí várias colocações sobre como era a vida no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro nessa época. Eu deixei a resenha aí, não vai dar para colocar todos, né, os que eu fiz resenha nos cards, porque não tem espaço, mas eu vou deixar relacionado embaixo os que já tiverem a resenha e vocês podem ver com mais cuidado. Um outro também nacional que eu também não conhecia e foi magnífico foi o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Também não tinha lido nada dele. Assistindo aí os canais foi que me empolguei com esse livro. E graças a esses vídeos eu tive vontade, e que livro sensacional. Não li ainda o mais famoso, né, que é o Vidas Secas, mas ouvi falar também que o São Bernardo é até melhor que o Vidas Secas. Esse ano eu vou ler o Vidas Secas e aí eu posso fazer essa comparação. Um outro livro magnífico aí de um autor iniciante, embora ele já seja relativamente, né, idoso, para a primeira publicação, mas é esse aqui, Em Breve Tudo Será Mistério e Cinza, do Alberto Reis. Esse livro, ele é simplesmente sensacional, é um calhamaço, tá? Mas ele é de uma leitura assim, muito gostosa, muito interessante. Ele narra a vinda de uma família francesa, na época, logo no iniciozinho do Império Brasileiro, logo que a independência foi proclamada, e eles conseguem se estabelecer na região diamantina, né, em Minas, e com o intuito de explorar aí o ouro, porque ele mostra como era realmente as cidades naquela época, como era a vida, o contraste entre a vida das cidades, como era a visão de um europeu vindo para os confins do Brasil naquela época, a relação dos senhores com os escravos, dos escravos entre si, como era complexa toda essa sociedade brasileira e baseada na escravatura. É um livro recomendadíssimo, muito bacana mesmo. Por fim, uma das nossas obras-primas, que é o Grande Sertão Veredas. Que livro espetacular. Olha, é difícil de ler, realmente, mas de uma leitura, de uma beleza tanto, né, estrutural, né, gramatical, de narrativa, quanto de história. Para mim, o Guimarães Rosa ali, ele era nada menos que um gênio, porque para ele fazer um livro dessa complexidade, com o cuidado, com o esmero de escrita que ele teve, e ainda conseguir fazer uma história interessante, cativar o público da forma como ele cativa até hoje, não tinha como ele não ser considerado gênio. Então o cara realmente é espetacular, e essa obra tem que ser lida por qualquer um, né? Não é recomendada para leitores iniciantes, com certeza vão desistir, mas para quem já tem um pouquinho de bagagem literária, com certeza
tem que ler esse livro de qualquer forma. Magnífico. Indo agora para os clássicos internacionais, eu li também bastante coisa boa. Li aqui A Morte em Veneza, do Thomas Mann, que eu também já tinha vontade de conhecer o Thomas Mann há bastante tempo, mas como a maioria dos seus livros são calhamaços, eu resolvi começar por esse também, que é considerado uma de suas obras-primas. Realmente é um livro assim, fino, mas a leitura tem várias camadas, tem várias interpretações, então ele tem que ser lido também com cuidado. A história em si não é muito desenvolvida, não é muito importante, na verdade, mas é um livro também fenomenal. Gostei muito desse primeiro contato com o Thomas Mann e mais para o futuro, acredito que ainda não esse ano, mas mais para o futuro eu vou encarar aí os livros mais possantes dele, né? A Montanha Mágica, os Buddenbrook e o Dr. Fausto. Também gostei muito da escrita do Mann. Um outro também fenomenal é sempre o Dickens, né, com o Conto de Duas Cidades, que eu achei também muito bom, embora um pouco diferente, né, do restante das obras dele, porque aqui ele narra o impacto da Revolução Francesa em Paris e em Londres, né, as duas cidades aí da época. É um livro diferente dentro da literatura do Dickens, mas, como todos os livros dele, tem aquela genialidade com que o Dickens sempre nos presenteia. Né? Li também um outro clássico, que é aqui o Ivanhoé, do Walter Scott, que pouca gente hoje em dia lê, mas ele é um dos precursores do romance histórico. É um romance de cavalaria, mas ele já foi... da forma como ele foi narrado aqui, como ele contou o fundo histórico, né, tendo aí a Guerra das Duas Rosas como fundo histórico, tem também, nesse livro que surge o Robin Hood e todas as características que a gente conhece das histórias do Robin Hood foram colocadas em livro aqui no Walter Scott, embora não seja mencionado com esse nome. E é um livro, hoje em dia, pouco conhecido, pouco lido, mas a escrita dele é excelente, vale muito a pena conhecer. Que o Ivanhoé é um livro que merecia um relançamento, uma edição bem caprichada aí da Zahar, dessas outras editoras que estão fazendo edições maravilhosas desses grandes clássicos de aventura. Fica aí a dica para essas editoras. Falando aí sobre romances de cavalaria, eu li o que talvez tenha sido a minha melhor leitura desse ano, que foi o Don Quixote. E que surpresa, porque eu já tinha abandonado esse livro anteriormente e agora eu acredito que tenha sido por conta de uma tradução ou da época que eu li, não sei exatamente, mas agora, lendo com outra cabeça, numa tradução mais fidedigna, né, mais fluente, eu achei assim algo... Realmente não tem palavras para descrever como esse livro é bom. Como ele te prende, como ele é gostoso de ler e como ele é moderno, mesmo tendo sido escrito na época em que foi. Né? E porque a gente entende então claramente por que ele é tão popular e tão conhecido até os dias de hoje. Junto com ele, eu li aqui o livro apócrifo de Don Quixote, que pouca gente também conhece. A maioria das pessoas conhecem ele de ouvir falar no próprio Don Quixote, porque ele é muito falado. Mas muita gente até acha que é só uma citação do Cervantes. Mas não, o livro realmente existe, foi escrito e lançado no intervalo entre as duas partes do Quixote por uma outra pessoa, né, que também não é o Avellaneda, que aqui é pseudônimo, mas foi lançado como se fosse a continuação oficial do Don Quixote. É um livro também pouco conhecido, mas ele é tão bom quanto o Quixote. Logicamente não tem a genialidade do Cervantes, a escrita dele é um pouco mais
popularesca, digamos assim, né? Mas é muito bom. E a edição também está muito bonita, é aqui da editora Itatiaia, é uma leitura assim, bastante interessante, um livro que vale a pena conhecer, principalmente quem tiver a oportunidade de ler entre as duas partes do Quixote, como eu fiz. Também, de clássico internacional, eu li aqui o 1984, que também entrou na lista dos melhores aí do ano. Não considero o melhor, eu não achei a escrita dele tão fantástica assim. Eu acho que a importância principal dessa obra está na mensagem que ela quer passar. Então, se existe um livro em toda a história da humanidade que tem que ser lido por todo mundo, eu indicaria o 1984. Não, literariamente, não achei tão maravilhoso assim, mas a ideia, a mensagem ali que o Orwell quis passar é fantástica e bota realmente a pulga atrás da orelha da gente e faz a gente pensar e refletir bastante nos rumos que a humanidade, que o mundo vai tomando. Li também o Grande Gatsby, que é bem conhecido, bem falado, bem amado também. Achei um livro muito interessante, a história é muito bacana, mas também não achei, não estaria assim no primeiro escalão de dos clássicos da literatura mundial, para mim, tá bom? Fica claro isso, que é a minha opinião. O livro é muito bom, gostei muito da leitura, mas não acho que ele está aí nos tops, né? Esse ano também eu conheci alguns autores novos, além de alguns aqui que eu já mencionei, né? Como Thomas Mann, que foi a primeira vez que eu li, como o Fitzgerald, também foi a primeira vez que eu li, o Graciliano Ramos, que eu não tinha lido, o Guimarães Rosa também foi novidade, mas conheci também aqui a Carson McCullers, né, uma escritora americana, que li esse livrinho aqui sensacional, Reflexos no Molho Dourado. Agora ela está mais, nesse final do ano aí, ela ficou mais falada, mais conhecida por conta do relançamento do Coração é um Caçador Solitário, que veio na caixinha da Tag de dezembro. Então muita gente passou aí a conhecer a Carson por conta dessa obra da Tag. Mas esse aqui é um outro livro dela, muito bom, leitura rápida, fininho, mas é um livro de bastante conteúdo, bastante margem de reflexão sobre os relacionamentos humanos e os segredos que a gente esconde até, às vezes, para nós mesmos. Foi um ano que eu li bastante conto, eu li ali Contos Fantásticos do século XIX, que fui lendo aos pouquinhos no decorrer do ano. Também tem contos ali maravilhosos de vários escritores, tanto conhecidos quanto desconhecidos. E esse daqui também, que eu achei bem interessante, além da edição ser belíssima, que é o Contos Holandeses, porque nessa viagem que eu mencionei em abril, eu fui à Holanda e aí eu me dei conta que eu não conhecia nada, nunca ouvi falar de literatura holandesa. Então, na volta, eu procurei alguma coisa sobre, né, a literatura holandesa e descobri que realmente ela não é muito divulgada, não é só no Brasil, no mundo todo, mas tem coisas muito interessantes. Então, essa coletânea aqui de contos, então, são 18 contos, se eu não me engano, e tem coisa aqui bastante interessante, um período bastante abrangente, de 1839 a 1939. Então, nós temos coisa assim, um primeiro contato com a literatura holandesa muito bacana. Gostei bastante da leitura desse livro. Um outro autor também clássico que se tornou mais conhecido agora no final do ano por causa do relançamento da sua obra-prima, que é O Homem Sem Qualidades, é o Robert Musil, que é austríaco, se eu não me engano, e dele eu li o Jovem Turles, que também, ainda não, acho que eu já gravei resenha, mas ainda não foi ao ar, que é um livro também bastante reflexivo, principalmente nos dias de hoje, em que a gente se menciona muito sobre a questão do bullying, sobre a homofobia,
E tem isso tudo no livro. Num livro escrito aí em 1902, 1905, se eu não me engano. Então, é um livro também bastante interessante, também curtinho, mas de leitura bem reflexiva, como era característico aí, tanto do escritor como da época, né, de outros autores aí da mesma época. Para encerrar, uma outra leitura maravilhosa que eu fiz esse ano foi aqui A Sombra da Guilhotina, da Hilary Mantel, que é um livro, é um romance escrito sobre a Revolução Francesa, contando a história da Revolução Francesa de forma romanceada, através das vidas, né, das três maiores personalidades da Revolução. Também muito bacana, um livro que tem que ser lido com cuidado, com várias referências, muitos personagens, então ele tem que ter um estudo paralelo e tem que consultar a lista de personagens com frequência, mas é uma leitura bastante gostosa, principalmente para quem quer conhecer mais sobre a Revolução Francesa. Esse tem vídeo, e todos eles que eu fiz vídeo eu vou deixar aí no relatado, tá? E, no mais, tem outros livros menores que eu li alguns da Agatha Christie também, que esse ano eu vou dar uma parada nela, e vou pegar, agora em 2019, vou pegar a coleção do Sherlock, mas eu tenho ainda alguma coisa da Agatha para ler. Li alguns livros também de não ficção, bastante interessantes, né, sobre história do Brasil. No geral, é isso. Para quem quiser um apanhado geral do que eu li, com notas, com vídeos, ver direitinho o que tem vídeo, qual foi a minha opinião, tem resenha de todos eles no Scoob. É só ver aí embaixo o meu perfil e acompanhar lá no Scoob, que tem tudo relatado direitinho. Inclusive, quem quiser me acrescentar, me convidar para sermos amigos lá, eu adorarei, então sintam-se à vontade. No mais, se vocês gostam aqui do canal, por favor, deem a curtida, ativem o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, e espero que a gente continue aí mais esse ano juntos, com leituras cada vez melhores, né? E não deixem de assistir aí o vídeo sobre as minhas metas, né, para esse ano, algumas das coisas que eu vou ler esse ano, e a gente conversa aí mais no decorrer de 2019, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.